Tem uma nova sigla que todas as empresas estão falando, o mercado, ESG. Pô, e eu com isso, cara, o que isso tem a ver com o meu dia a dia? Fica nesse vídeo que eu vou te explicar o que é o ESG e o porquê que isso aí devia estar no teu pensamento todos os dias. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Carlos Busch, se você ainda não me conhece, eu atuo há mais de 20 anos na transformação digital de grandes companhias, atuando fundamentalmente em Customer Experience. Eu quero compartilhar com vocês nesse conteúdo um pouco da minha experiência profissional e, obviamente, as várias especializações que eu fiz no MIT, Harvard, Singularity e dentre outras instituições, e com isso tentar ajudar você na sua empresa e na sua carreira. E eu tenho visto que muitas pessoas estão falando hoje sobre ESG, que a sigla, na verdade, reúne talvez os grandes elementos para a gente tornar o nosso mundo melhor. O ESG é uma tradução da sigla, uma tradução literal, é a parte do meio ambiente, o ambiente onde a gente vive, questões obviamente sociais e a questão da governança corporativa das empresas, a seriedade, a forma que as empresas também podem fazer aspectos também de retorno para a sociedade. Então, quando eu trago essa sigla, que é uma forma talvez hoje mais empacotada de trazer esses aspectos, no final do dia, o porquê que a gente tem que estar olhando esses assuntos de uma maneira muito forte, é porque isso faz impacto, isso traz impacto para a nossa vida e, fundamentalmente, se você é um empresário, um grande executivo ou um profissional que influencia a sua empresa, pensa no propósito da sua empresa, porque empresas que não pensam em devolver para a sociedade e ajudar o próximo são as empresas que, além do risco da tecnologia trouxe, hoje o risco desses aspectos vão trazer. Se a gente pegar as últimas gerações, são gerações que estão questionando esse aspecto. Quando eu pago R$100 por uma calça na sua empresa, eu quero saber o que você vai fazer com esses R$100. E quando a sua empresa diz que tem o propósito de fazer as calças mais confortáveis e protegendo o ambiente, eu quero saber quantos litros de água você está usando para fazer essa calça. Não sei se você sabe, mas são gastos, por exemplo, em maneiras determinadas, centenas de litros de água para fazer uma calça. Então, toda essa cobrança está começando a crescer, mas fundamentalmente por aspectos que são super importantes eu queria trazer à tona aqui. Um deles é o clima, né? Obviamente eu tenho alguns números aqui que eu mesmo impactei muito quando eu fui buscar esses números. A nossa sociedade gerou nos últimos 200 anos mais gases de efeito estufa, ou seja, que aumenta a nossa temperatura, aumenta o calor e que causa N de outros impactos ambientais, mais em 200 anos do que o planeta Terra inteiro sozinho conseguiria fazer em 1 milhão de anos. Então vocês imaginem o grande impacto e a aceleração de desordem que a gente criou só fazendo a questão dos gases. O que também fez com que 40% do gelo marinho tenha sumido nos últimos 40 anos. Se a gente junta isso, não sei se vocês têm um número, mas por ano no mundo são derrubadas mais de 15 bilhões de árvores. Ou seja, eu poderia aqui elencar vários aspectos. E a gente acha que aquela menininha que mora lá nos países gélidos que é a única preocupada. Na verdade, você teria que estar preocupado da igual forma. Seu filho, seu neto. Nós, como sociedade, cada vez mais vamos sofrer os impactos dessa forma desenfreada de não se preocupar com as questões climáticas. Por exemplo, a gente tem as questões raciais, a gente tem as questões de diversidade, tem as questões também de orientação sexual, mas direcionada também ao lado de segmentar homens e mulheres no trabalho. A gente tem, enfim, questões de deficientes. Eu assisti um vídeo do TED, de uma pessoa chamada Sim Stephenson, que me deixou muito impactado, mostrando o quanto a gente acaba limitando as pessoas que têm alguma deficiência, como definindo, arbitrando que essas pessoas não vão ter sucesso, não vão prosperar. E na verdade a gente não tem direito nenhum de fazer isso. E é isso que traz esse vídeo dele. Acho que é super legal se você puder assistir também, porque ele faz parte daquela série Soco no Estômago, para você entender o quanto pequeno é você, eu tô falando você, mas no sentido de colocar para mim, né? Na vida. A gente aprende muito com isso. Então quando a gente reúne esses vários elementos que hoje a gente tem divergido mais, tem ocupado um espaço maior, eu queria trazer para vocês que, na verdade, esses elementos eles são oportunos e são relevantes nesse momento, e sem entrar no detalhe de cada um, até porque eu não sou a pessoa mais capacitada para falar sobre eles, mas fundamentalmente eu queria que vocês encarassem isso como um grande pêndulo. A nossa sociedade, pela formação nos últimos 200 anos, ela ficou muito orientada ao pêndulo para cá, por exemplo.
Então, na verdade, você tinha um pêndulo aqui focado, onde só homens brancos ricos votam, só pessoas X que podem ser empresas, e assim a gente viveu por, sei lá, 100, 150, 200 anos. E absurdos que foram feitos na sociedade se mantiveram por muito tempo. Agora a sociedade está começando a ter consciência do mal que ela fez, inclusive no climático, e está tentando levar o pêndulo para o outro extremo. Para quê? Para que o pêndulo, você sabe, ele vai ter que se mexer até o momento que vai ficar no meio. Se eu deixar só ele aqui, não é justo. Se eu botar para cá, também é too much. Eu também estou falando demais esses assuntos. É televisão, é a mídia de maneira geral, são conteúdos gerados, são empresas divergindo, mas fundamentalmente tudo existe para a gente ajustar esse pêndulo e colocar que todo mundo tem o mesmo direito, todo mundo tem a mesma condição, todo mundo merece viver no mesmo planeta de uma maneira adequada. Então eu quero trazer para você que a visão do pêndulo é um dos exemplos de como nós devemos tratar essa sigla ESG, e por isso ela vai ganhar cada vez mais força. Por isso vai estar presente cada vez mais nas empresas. Não só porque os consumidores novos estão exigindo, mas fundamentalmente porque nós temos condições de tornar esse ambiente muito mais adequado para todos. E aí muitos dizem assim, mas se eu for uma empresa focada nisso, eu não vou ter resultado, e resultado é o que mantém a sociedade. Olha, só um pouquinho, ninguém falou aqui que a empresa não tem que ter resultado. O que a gente está falando é que a gente tem que ter o propósito de verdade de ajustar esse pêndulo. Agora, se você vai obter não resultado, aí é uma questão de como você opera, de como você se diferencia. Porque eu tenho N empresas que eu conheço que fazem muito bem o trabalho que eu estou falando. Eu vou trazer algumas de cabeça, por exemplo, uma Natura, que foi eleita, é a maior empresa B Corporate do mundo, B Corp. B Corp, você saber, são aquelas empresas que de fato fazem o cuidado da sociedade como deveriam. É uma empresa que tem um senso de meio ambiente. Eu pego a Salesforce, por exemplo, que tem os programas de devolver à sociedade. Eu tenho o Google, tem a Microsoft, a SAP, todas essas companhias, principalmente de tecnologia da informação, trazendo os assuntos de inclusão da mulher, da questão de aceitar a diversidade sexual, da questão racial, que é um absurdo ainda se discutir isso nos tempos atuais. Todos esses elementos, eles fazem parte de empresas de muito sucesso. E você pode com a sua empresa ter muito sucesso, porque se o seu propósito for genuíno, for alinhado, certamente você vai ganhar muito mais com isso. Se a gente olhar para o mercado, a gente conhece N empresas que tiveram propósito, que tiveram sucesso. Uma Warby Parker, o propósito era dar um óculos, cada pessoa que comprar um óculos, ela dava um óculos para alguém, se tornou a principal empresa que vende óculos. Porque o propósito era genuíno. Quando eu pego uma Salesforce que devolve 1% do tempo dos seus funcionários alocado a ajudar trabalhos voluntários, 1% do que fatura, 1% do que vende, de volume de licenças são doados. E aí eu trago para você, para encerrar, você parar para pensar. Você acha ruim ajudar alguém? Não é você comprar o presente de Natal e mandar pelo correio. É você botar a mão na massa, é você se dedicar para alguma causa. Se cada um de nós se dedicasse 1% do tempo de trabalho, 1% de 8 horas são 5 minutos. 5 minutos por dia, se você pudesse dedicar a alguma causa que você julga adequada de ajudar, e aí você escolhe a causa que você quiser, imagine o mundo que a gente ia viver. Ia ser um mundo completamente diferente. Então, eu convido você a conhecer mais o ESG, mas fundamentalmente ter a visão correta de quanto um propósito como esse ele é necessário, ele é mandatório para que a gente tenha uma vida muito melhor para todos nós. Porque se esperava, né, no início da pandemia, que todo mundo tivesse uma conscientização muito maior de quanto todos nós somos iguais e quanto toda a vida é justa, quanto toda a vida é importante. Mas infelizmente a proporção que se esperava não foi atingida, então cabe a nós, você que está aqui assistindo o vídeo até o final, né, deixar seu comentário aqui de ideias que a gente pode estar fazendo, convidar as pessoas que estão assistindo aqui nos comentários para participar de algum grupo, deixa seu like se você acha que esse conteúdo é relevante, até para chegar em mais pessoas. E eu espero realmente que a gente tenha uma sociedade muito melhor e que esse vídeo tenha ajudado você na sua carreira, na sua empresa. Fiquem bem.